Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei que horas que você vai estar vendo essa live, mas o Senhor me tocou hoje para falar com você, meu querido amigo, meu amado irmão. Falar para você que é cristão, que diz, amar a Deus, que ama a Deus, que conhece a Deus. E a você também, que não conhece a Deus, que ainda não tem o conhecimento. O Senhor me levou a palavra dele em Êxodo 20 a seguir. Deus falou, e foi isto que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Aqui Êxodo fala sobre aquele povo que vivia na escravidão há mais de 2000 anos atrás, bem mais, 2, 3 mil anos atrás, bem antes de Jesus vir à Terra. E o Senhor usou Moisés para que ele pudesse resgatar aquele povo da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó. Eles eram adoradores de deuses que não tinham nada para oferecer a eles. O rei da época fazia aquelas estátuas de barro e se prostravam, ele e toda aquela nação, aquela estátua de barro, para pedir as bênçãos que eles necessitavam. Mal eles sabiam que existia um Deus soberano no céu, que poderiam dar tudo o que eles precisavam. Bastavam eles reconhecerem isso e adorá-lo. Por isso que Deus enviou Moisés. Quem lê a Bíblia no Êxodo sabe de toda a história. Não precisa eu contar aqui. Moisés foi um libertador de Israel. Um homem escolhido por Deus, que foi criado no palácio, Porque na época as pessoas estavam sendo perseguidas, as pessoas cristãs, as famílias cristãs estavam sendo perseguidas por esse rei, porque eles não adoravam aquele Deus que ele queria que adorasse, aquele Deus de barro. Então, o que o rei fez? Mandou matar todas as crianças que eram professas a outro Deus, de famílias, professas a outro Deus que não era o dele, para que essas pessoas se rendessem ao Deus dele. E a mãe de Moisés, com medo, dessa atitude do rei, pediu a Deus sabedoria para que o filho dela não morresse. Aí Deus induziu ela a colocar Moisés num cesto, num rio, E neste rio, uma das filhas de Faraó encontrou Moisés e o criou sem saber que ele era um rebento já enviado por Deus para resgatar o seu povo da escravidão de Faraó, tanto no trabalho como na adoração aos deuses dele.
Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que a maldição dele, ela vai dos pais aos filhos até a 4ª geração, né? Ali fala bisnetos e trinetos. O que é uma maldição hereditária? É um problema que surge por causa do pecado. Esses pecados que aborrecem a Deus, que eu acabei de dizer. Não existe outro pecado que mais aborrece a Deus do que o pecado da idolatria. Não só idolatrar coisas, né, que colocamos abaixo de Deus, como idolatrar outras coisas. Você pode idolatrar um filho, um carro, idolatrar um objeto que você tem, idolatrar a sua casa. Idolatria não é só adorar um Deus. Tem vários tipos de idolatria. Todos nós, irmãos, herdamos características de nossos pais e avós, na inteligência, no talento, até na nossa característica, né? Por exemplo, o nariz, né? O nariz seu vai ser igual ao do seu avô, igual ao do seu pai, da sua mãe, traços dos olhos e assim vai por diante, né? Mas essas características não nos definem psicologicamente. Muitas vezes nossos pais têm atitudes que não agradam a Deus. Fizeram coisas, seguiram dogmas, sistemas religiosos que não agradaram a Deus. Mas nem por isso você vai ser igual a ele, né? Ou até mesmo um gênio, uma pessoa que foi muito ruim. Você não precisa ser igual, porque você tem acesso hoje à palavra de Deus. Hoje a internet, ela nos ensina através de sacerdotes, pastores, o que é certo, o que é errado. A Bíblia Sagrada está aí para nos ensinar. É só nós lermos o Velho Testamento, tem toda a história do que Deus requer de nós, os seus mandamentos. Ali está os 10 mandamentos em Êxodo, escrito pela tábua da lei, pelo dedo de Deus que deu a Moisés no Monte Sinai. E nós erramos, irmãos, pela nossa ignorância, por não buscarmos a sabedoria em Deus. A palavra de Deus diz que o povo perece por faltar-lhe conhecimento. Não é só por lhe faltar-lhe conhecimento, mas é por não buscar o conhecimento, não buscar a verdade. Então, nós temos o livre-arbítrio para decidir se nós seguimos as regras de Deus ou não. Isso está dentro de cada um de nós. Todos nós somos afetados pela maldição hereditária de Adão e Eva, que gerou uma tendência em todos nós para pecar. Isso está em Romanos 5,12. Mas a Bíblia diz que tudo isso está presente entre aqueles que rejeitam a Deus. Os pecados podem afetar, sim, nossos filhos, nossos netos e bisnetos. Vou citar um exemplo a vocês. Uma pessoa que é viciada em jogos, gasta tudo que tem, deixando filhos e esposa em situação de pobreza. Isso gerará um ciclo vicioso na família, porque os filhos crescem tendo esse exemplo. Um desses filhos poderá seguir o mesmo caminho dos seus pais, do seu pai, né? Que são viciadas em bebidas ou até mesmo em jogatinas. Esse filho está sendo um reflexo de seu pai. O inimigo de nossas almas, ele sabe desses vícios. Estará apresentando na mesa dele e induzindo as pessoas, a família, a cometer os mesmos erros. E olha, irmãos, às vezes as doenças, as nossas enfermidades, as coisas ruins que nos acontecem, estão ligadas
ao DNA pelo sangue de nossos pais, pelos pecados de nossos pais, pelos pecados da nossa geração. Isto tem cura. Quando nós nos dispusermos em fazer a vontade de Deus, em estar no centro da vontade de Deus, em procurarmos sermos pessoas melhores, em obedecermos os seus estatutos, os seus mandamentos. Jesus veio para libertar-nos de toda a maldição do pecado. Isso significa quando nós nos convertemos, nós somos livres dessas maldições. Eu digo quando nós nos convertemos, é quando nós realmente chamamos a nossa existência à obediência, em obedecer a palavra do Mestre, em fazer o que Deus requer de nós. Não é só acreditar em Cristo, acreditar em Deus, mas é executar o que Ele nos ensina. E o que está acontecendo hoje em nosso mundo? As doenças, as enfermidades estão dominando a terra. O pecado, a iniquidade está tendo domínio na vida do homem pelas suas escolhas. Então, não basta sermos só convencidos disso. Temos que ser convertidos em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Se você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, é necessário que você nasça de novo, ser uma nova criatura na sua natureza humana. Deixar de lado tudo aquilo que não agrada a Deus, para que as forças do inimigo de nossas almas não tenham domínio sobre nós, para que nós vivamos uma vida plena com Deus. Quando aceitamos Jesus ao longo da nossa caminhada, é que descobrimos que há áreas de nossas vidas precisam ser tratadas por Deus. Ainda somos carnais. Vamos por aquilo que nos é ensinado sem estarmos baseados na palavra de Deus. O processo de santificação se dá quando vemos que há algo errado. Quando vemos que muitas pessoas estão avançando em suas vidas espirituais, é aí que acordamos. Devemos buscar a santidade, a purificação do nosso corpo, em jejum, oração, nos consagrarmos, para que todo jugo que está sobre nós, todo jugo da família, das nossas gerações, caiam por terra. Por isso devemos nos esforçarmos, nos atentarmos para o que está ao nosso derredor. Porque o inimigo de nossas almas, ele usa todos os tipos de engano para que nós possamos não alcançar a plenitude, as benevolências de Deus. Existem 4 tipos de maldições: as geracionais, as adquiridas pelos nossos pais e pelo nosso livre-arbítrio, as enviadas por obras do mal, alguém que não quer o nosso bem, aquelas que a família amaldiçoam pelas suas palavras. O encardido pega como brasa em fogo para a maldição cair sobre nós. Cuidado. Quando nós estamos fora do foco de Deus, essas maldições recaem sobre o nosso corpo, sobre nossa vida afetiva, familiar e financeira. Saia dessa vibe, meu irmão. Se você está vivendo tudo isso e não consegue viver uma vida plena, busque ajuda. Aí perto de você deve ter alguém que trabalha com cura, libertação, alguém que pode te ajudar. E se você não encontrar, peça a Deus te iluminar um caminho, alguém que possa te ajudar. Eu e meu esposo trabalhamos com cura e libertação e nós temos alcançado vidas escravas, vidas que estão sedentas da palavra de Deus
E Deus tem feito curas, milagres, tem curado essas pessoas. Curados de câncer, curados de maldições familiares, curados de pecados adquiridos. Porque nós temos levado essa palavra para essas pessoas. Se você não encontrar alguém, se você quiser a nossa ajuda, pode me procurar. Eu vou te dar assistência pelo celular. Porque hoje a internet nos dá essa possibilidade para que nós possamos ajudar pessoas de perto e de longe. Então, não perca mais seu tempo. Viva o que Deus requer de você. Viva a palavra de Deus. E eu quero deixar para você aqui uma oração que Deus me tocou hoje para deixar essa oração para ti. Que você terá forças para buscar ajuda, para viver a presença e o brilho da glória de Deus na sua vida. Salmos 91. Ore esse salmo, peça a direção de Deus e ore esse salmo. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora de Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: o Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas a seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos deles cuidem de vocês para protegê-lo. Aonde quer que você for, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor Deus. Quando eles me chamarem, eu responderei. Estarei com eles na hora das aflições. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e lhe mostrarei que sou o Salvador. Além de tudo isso, meus irmãos, Deus promete salvação quando você procura de todo o seu coração, em espírito e em verdade, não com ensinamentos errôneos, ensinamentos de homens, ensinamentos da carne. Cuide-se de você, da sua casa e de sua família. Que Deus vos abençoe. Amém?